Olá pessoal, bom dia. Bom, começando a nossa aulinha de hoje, tá? Então vamos lá na apostila nossa de Ciências, História e Geografia. Lá na página 34, nós vamos continuar o assunto que a gente tinha parado na última aula de Ciências, que é sobre os alimentos, tá? A qualidade dos alimentos, o que eles representam na nossa vida. Bom, vamos lá. Mãe, por que ele está comendo essa coisa? Não é coisa, Zé, que é a papinha de que ele precisa para crescer. Ele é muito pequeno para comer alimentos sólidos. Papinha, eca. Comer bem é ofertar ao nosso corpo nutrientes de que nós precisamos para crescer, do que o nosso corpo precisa para ele se desenvolver, para ele crescer. A cada fase da vida, o nosso organismo ele vai estar precisando de um determinado tipo de alimento, de uma determinada alimentação. Ela vai se diferenciando na medida em que a gente vai crescendo. Bom, quando a mamãe está grávida, né, a gestante, ela não pode comer muito sal, muita comida salgada. Ela não pode estar comendo chips, porque ele contém muito sódio. Ela não pode estar comendo alimentos industrializados, salsicha, coisas desse tipo. Por quê? Porque contém muito sal. E qual é o problema disso? O excesso de sal vai fazer com que a pressão arterial da mamãe suba muito. E se essa pressão subir demais, ela vai prejudicar o feto e a mamãe. Vai colocar a vida dos dois em risco. Também ela precisa tomar muito líquido. Ah, então ela pode tomar Coca-Cola o dia inteiro. Não, gente, não. Coca-Cola é um veneno, para começo de conversa. E quando a gente fala beber muito líquido, é tomar muita água, muito suco natural e comer frutas, porque nas frutas também existem líquidos, também tem água. E ela não deve se alimentar com alimentos muito calóricos. O que é alimento muito calórico? Frituras, lanches, pães, coisas que vão fazer com que ela engorde muito. Por quê? Durante a gravidez, engordar muito não é saudável, tá? Não é bom, nem para a mãe, nem para o bebê. Ela tem que engordar no limite, tá? Bom, depois, quando o nenenzinho nasce, primeiro, até os 6 meses de idade, ele não precisa nada, nenhum tipo de alimentação diferente do leite materno, tá? Então, até os 6 meses de idade, essa criança só precisa mamar, só precisa do leite materno, mais nada, qualquer outro alimento é desnecessário. A partir dos 6 meses, essa criança, então, ela vai poder começar a comer papinha. O que é essa papinha? Frutinha amassadinha, uma sopinha com todos os ingredientes amassadinhos, tá? O feijão amassadinho com batata. Isso daí é a papinha que a criança precisa para ela estar aprendendo a se alimentar. Após os 6 meses, ela vai precisar de muito alimento que tenha ferro, carnes, verduras verde escuro, como a couve, a rúcula e a chicória, e o feijão também. Bom, depois, quando ela se torna criança, que é a idade de vocês, o que vocês precisam? Em primeiro lugar, não comer alimentos gordurosos. Comer batata frita todo dia é bom? Não, péssimo. Então, não é para comer fritura todos os dias. Vocês precisam se alimentar de comida que tenha vitaminas e minerais. Então, também precisam de proteína. Vocês não devem comer doce, chiclete, pirulito, tomar Coca-Cola, comer chips. Que mais? Batata frita, salsicha. Por quê? Porque tudo isso faz mal para o organismo da criança. Não tem aquilo que ela precisa para ela se desenvolver.
O que a criança na idade de vocês precisa? Ó, precisa de água, de frutas, comer todos os dias verduras ou cozidas ou na forma de salada, comer legumes, cenoura, vagem, que mais? Batata, mas não frita, cozida ou amassadinha, o purê de batata. Tem que comer também carne, mas carnes magras. Não precisa comer aquele monte de gordura na carne, não. Come um peixe, come um frango. Que mais que vocês precisam? Legumes, feijão, tá? Tem que comer arroz com feijão todos os dias para fortalecer. E verduras, pães, frutas. E, gente, não precisa comer uma comida assim, cara, diferente, não. Todo dia vocês têm que comer uma saladinha legal, alface, tomatinho picadinho. Faz uma abobrinha cozida, aprende a comer. Arroz com feijão, o ovo, um ovinho cozido. Se tiver carne naquele dia, um pedacinho de carne. Se não tiver, o ovo já está suprindo, tá? O arroz e feijão já estão também suprindo o que vocês precisam. Depois, quando vocês se tornam adolescentes, vocês não podem ainda comer alimentos que não sejam saudáveis. Por quê? Porque vai fazer mal para o desenvolvimento. Parar de comer sanduíche, fritura, pastel, batata frita, massas e passar a se alimentar bem. Por quê? Porque é nessa fase que a criança costuma engordar muito. E por quê? Porque ela come muita porcaria, tá? Ela vai pra escola, ela não vai querer levar um lanche saudável, ela vai começar a levar dinheiro para comer coxinha no bar ou para comprar uma besteira. E é onde acaba engordando muito. E esse engordar nessa fase vai atrapalhar o desenvolvimento da criança inteirinha. E ela vai se tornar um adulto que corre um sério risco de ser obeso e de ter um monte de doenças. Depois, quando essa criança cresce e se torna um adulto, o adulto ele precisa cuidar da alimentação para manter o corpo saudável, para não engordar muito. Por quê? Porque gordura não é saúde. Engordar vai trazer um monte de complicação, pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares, peso nas pernas e falta de mobilidade e mais uma imensidão de outros problemas. Então, também esse adulto ele tem que comer de acordo com o que ele gasta. Se o serviço dele é um serviço mais puxado, ele precisa do quê? Ele precisa gastar mais caloria, ele precisa comer alimentos que vão repor a energia dele, tá? Ou seja, comer proteínas. Se ele gasta menos, se ele trabalha mais sentado, ele já não precisa de muito alimento calórico, muito alimento que traga energia para ele, tá? Tudo vai de acordo com o que ele gasta. E outra, praticar atividade física, isso é imprescindível. Andar um pouco mais a pé, fazer caminhada, um jogo de vez em quando, é muito importante. Depois, quando chega na idade avançada, quando ele já passa da fase adulta e já começa a entrar na velhice, ele precisa de refeições com minerais como ferro e cálcio. Então, ele tem que consumir alimentos macios ou bem cozidos para facilitar também a digestão. Por quê? Porque o idoso ele tem uma dificuldade maior com a digestão. Alimentos pesados, eles vão demorar para fazer digestão e vão acabar dando dor no estômago do idoso. Bom, vamos lá, vamos discutir o texto. Em que fase da vida você se encontra? Então, todos vocês estão na fase de criança. Todos são crianças. Na página 36. Quais são os alimentos que o seu organismo necessita nessa fase? Então, o que vocês precisam agora? De alimentos ricos em vitaminas, minerais e proteínas, como o arroz, o feijão, os legumes, verduras, carnes, pães e frutas,
tá bom? Dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Nessa data, foi criada a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O dia surgiu com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a fome e a desnutrição no mundo e a importância de uma boa alimentação. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, muita criança no mundo passa fome ou se alimenta muito mal. E a gente não precisa sair do Brasil, não. Na região nordeste brasileira, muita criança não tem o que comer. Eles costumavam comer farinha com água, farinha de mandioca com água. Eu já vi programa na televisão mostrando crianças comendo palma. Palma é um cacto que é dado para o gado comer. Crianças comendo aquela palma cozida. Por quê? Porque falta alimento. E aqui na nossa região nós temos em abundância. Nós temos muito alimento. A gente pode não ter alimentos ricos, mas o essencial nós temos. E tem tanta criança que não come. Por quê? Porque não gosta. Não gosta ou não aprendeu a gostar daquela comida. E a gente tem que se policiar e mudar o nosso hábito alimentar. Vocês, crianças, parem de comer os chips. Procura comer uma maçã, uma banana, que é barato, não é caro. Uma pera, a fruta que tiver. Procura comer isso, ao invés de comer chips. Na hora do almoço, arroz, feijão, com a misturinha que tiver. Uma salada, uma batatinha cozida, um ovinho frito, o que tiver. Isso é importante para a alimentação de vocês. E não comer lanche, pizza, chips, Coca-Cola, batata frita. Que mais que vocês costumam comer? Salsicha cozida. Tudo isso faz mal e vai fazer com que vocês não desenvolvam tudo que precisa desenvolver no corpo de vocês. Então vai faltar vitamina, vai faltar cálcio. Outra coisa importante, a idade de vocês têm que tomar leite todos os dias. Precisa, o leite faz falta no corpo da criança. Vamos lá, continuando agora. Vamos para a página 38. Na 38 a gente vai começar o capítulo 3, que fala sobre os hábitos alimentares. Olha, Eugênio, o desenho que eu fiz ficou muito bom. Quantas cores! É que gosto de tudo bem colorido. Verde, limão, laranja, cereja, abóbora, abacate, verde abacate. Nossa, essa conversa me deu uma fome. É que você está falando nomes de alimentos. Assim como as cores nos enchem de alegria, os alimentos nos enchem de saúde. Precisamos colorir nossas vidas. Sim, com uma alimentação variada e colorida. Vocês já ouviram falar que um prato saudável é um prato colorido? É sim. O prato colorido tem saúde, tem tudo que uma criança, um ser humano, um adulto, um idoso precisa. Branco do arroz, o vermelhinho do feijão, o verde da salada, o beijinho do frango, o amarelinho da gema do ovo, o branquinho da clara do ovo, o laranja da cenoura, o roxinho da beterraba, que é maravilhosa, o verde escuro do brócolis ou da couve e assim por diante. Temos que fazer os nossos pratos o mais colorido possível. Alimentos construtores, energéticos e reguladores. A alimentação deve ser fornecida em quantidade e qualidade suficiente e também deve estar adequada às necessidades do indivíduo. Uma dieta saudável pode ser resumida em 3 palavras: variedade, moderação, equilíbrio. Você sabe qual é a diferença entre alimentos e nutrientes? Bom, vamos lá. Alimentos, eles são substâncias que visam
promover o crescimento e a produção de energia necessária para as diversas funções do nosso organismo. Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e são usadas pelo nosso organismo. Os nutrientes, eles podem ser a proteína, o carboidrato, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais. Esses nutrientes, eles têm funções diversas dentro do nosso organismo. Então, cada nutriente tem uma função dentro da gente para fazer a gente ficar bem. Então, vamos lá. Temos os construtores, que são nutrientes importantes na construção do organismo. Eles são importantes para quê? Para a nossa pele, para os ossos, para os músculos. Quem são construtores? As proteínas. Depois nós temos os reguladores, que são aqueles alimentos que são necessários para o nosso corpo funcionar direitinho e para prevenir de doenças. Quem são os reguladores? As vitaminas e os sais minerais. Depois nós temos os alimentos energéticos, que são aqueles que vão dar energia para a gente, para as nossas atividades do dia a dia, que são os carboidratos. Para a gente garantir que todos os nutrientes essenciais ao organismo estejam presentes na nossa dieta diária, é recomendado o consumo das porções de alimentos que compõem a roda dos alimentos. Por isso que é importante também lembrar da pirâmide alimentar que nós fizemos na outra aula. Então, o que é a roda dos alimentos? São os energéticos, que são os pães, cereais, massas e tubérculos. A gente tem que consumir por dia 8 porções desses. Reguladores, que são as hortaliças, 3 porções. E frutas, 3 porções também. Depois, os construtores, que são as carnes e os ovos, 2 porções. As leguminosas, 1 porção só. Leite e seus derivados, 3 porções. O que é derivado de leite? Queijo, iogurte, manteiga. E ainda os extra-energéticos, que são os óleos e as gorduras. São 2 porções mínimas, tá? Bem pequenas. E os açúcares também, 2 porções bem pequenas. Na hora de preparar a refeição, nós temos que considerar a oferta de cores, pois quanto mais colorido for o nosso prato, mais atrativo e nutritivo a refeição será. Agora vocês vão procurar no caça-palavras 3 das nossas necessidades para que tenhamos uma dieta saudável. Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavra equilíbrio, variedade e moderação. Depois vocês vão completar a tabelinha lá na 42 com as características e funções dos nutrientes no nosso organismo. Então, os construtores, para que eles servem? Construtor, aquele que tem proteína, ele serve para quê? Ele serve para a construção do organismo, especialmente pele, ossos e músculos. Depois os reguladores e depois os energéticos. Onde eu acho isso, professora? Ó, aqui e aqui onde eu acabei de explicar. Página 42 ainda, lá embaixo. Identifique a qual grupo pertence cada alimento. Então, eu tenho construtores, reguladores e energéticos. Pão, laranja, carne e alface. Vocês vão descobrir e marcar aí embaixo. Eugênio deixou uma mensagem codificada usando seus conhecimentos sobre alimentação. Ajude ele a decifrar. Bom, aqui na primeira linha eu tenho o quadro onde as imagens, as figurinhas correspondem às letras. Por exemplo, o triângulo refere-se à letra A, o círculo à letra C. É só vocês irem preenchendo aqui embaixo e vocês encontrarão uma frase bem legal sobre os alimentos. Falando nisso, uma forma simples e prática de perceber como deveria estar organizada
A nossa alimentação é usando as indicações da roda dos alimentos. Nessas rodas são incluídos os principais tipos de alimentos de que o nosso organismo necessita: cereais e pães integrais, frutas e verduras, laticínios, alimentos ricos em proteínas e, finalmente, açúcares, óleos e gorduras. A água apresenta-se no centro da roda. Por quê? Porque nós temos que consumir água o tempo todo. Então, para nossa aula de ciências, vai até aí, ok? Deu para vocês entenderem? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre geografia, tá? Para continuar a nossa aula. Vamos lá, gente. Lá na página 86, a gente vai falar sobre o capítulo 2 de geografia, que traz os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, tá bom? Agora que discutimos um pouquinho, que eu já falei quais são os pontos cardeais, e vamos saber um pouquinho mais sobre como esses pontos cardeais estão adequados dentro do nosso município. Então, a gente já ouviu falar que os municípios, eles são divididos em regiões. Na maior parte das vezes, eles são divididos em região norte, centro-oeste, centro, sudeste, leste ou sul. Vamos lá. Os pontos cardeais, por meio dos pontos cardeais, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Usando os pontos cardeais, eu vou me encontrar, eu vou me localizar no mapa para que eu possa ir para qualquer canto da Terra. E eles são norte-sul, que apontam na direção dos polos terrestres. Leste-oeste, que apontam para os lados do nascer e do pôr do sol, cruzando a linha norte-sul. Vamos descobrir onde ficam esses pontos. Então, observem esse desenho aqui de baixo. Estenda o braço direito para o lugar onde o sol pode ser visto quando ele amanhece. Nessa direção é o leste. Levante o braço esquerdo e, nesse sentido, será o oeste. À sua frente, você vai encontrar o norte. E atrás de você, o sul.